Olá, boa noite. Venezuela reabre fronteira com o Brasil. Presidente Jair Bolsonaro lança pedra fundamental para a construção de nova ponte entre Brasil e Paraguai. Em destaque hoje no Jornal da UFO, traz a questão dos desafios da maternidade frente ao mercado de trabalho. E mais, hoje é sexta-feira, tem agenda cultural para você se programar para o fim de semana. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. O governo da Venezuela reabriu hoje à tarde as fronteiras do país com o Brasil, que estavam fechadas há quase 3 meses. Nicolás Maduro havia determinado que militares restringissem o fluxo de pedestres e veículos entre os dois países após o governo brasileiro anunciar, no último dia 23 de fevereiro, o envio de alimentos e remédios para a população venezuelana. Em resposta à decisão de Maduro, Jair Bolsonaro afirmou que é inteligente a decisão de reabrir a fronteira. E hoje foi lançada a pedra fundamental da construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. A cerimônia foi realizada no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu. A ponte será construída sobre o rio Paraná e ligará o Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Puerto Presidente Franco. O objetivo é desafogar o intenso fluxo entre a ponte da amizade, que hoje funciona, e estimular o desenvolvimento regional. A obra será custeada pela empresa brasileira, pela margem de Itaipu Binacional. O investimento total é de aproximadamente 463 milhões de reais. O governo federal também, esta semana, sofreu uma derrota no Congresso Nacional. Deputados e senadores aprovaram a medida provisória da reforma administrativa, porém retiraram do Ministério da Justiça o conselho que investiga movimentações econômicas suspeitas. Veja na reportagem. Após a aprovação do relatório, os parlamentares decidiram votar em separado a questão do COAF, Conselho de Controle de Atividade Financeira. A derrota do governo foi por 14-11 e o conselho sai da Justiça e vai para a Economia. Ver o Centrão se juntando com a oposição, além de ser assustador, é surpreendente. A articulação do governo aqui na Câmara Federal, no Senado, é um verdadeiro desastre. O governo jogou no tudo ou nada e vai acabar ficando com nada. Outra mudança não esperada pelo Planalto, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, deixa o Ministério da Mulher e vai para o Ministério da Justiça, de Sérgio Moro. A FUNAI volta a cuidar da demarcação de terras indígenas, que estava no Ministério da Agricultura. Foi retirado do texto o ponto que autorizava o governo federal a fiscalizar organizações não governamentais. O Ministério do Desenvolvimento Regional é dividido em 2 pastas, Cidades e Integração Nacional. Os auditores fiscais da Receita Federal perderam autonomia. Agora só podem investigar crimes de ordem fiscal. Eles vão precisar de autorização judicial para analisar evasão de divisas, Caixa 2, lavagem de dinheiro ou enriquecimento ilícito. Para evitar abusos de autoridade, de extrapolação da competência que é atribuída aos auditores da Receita Federal. A MP precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até 3 de junho. Caso contrário, a estrutura volta a ser a do governo de Michel Temer, com 29 ministérios. Nós temos que reverter no plenário, sem a menor dúvida, e eu só tenho a lamentar. O governo sequer teve tempo para tentar cancelar no plenário da Câmara as mudanças aprovadas pela comissão mista. Um deputado pediu questão de ordem para que 5 medidas provisórias que trancam a pauta entrassem na ordem do dia antes da MP da reforma administrativa. E não pode o presidente se valer desse momento. Isso é desleal com o parlamento e com os parlamentares dessa casa. Vossa Excelência não tem o direito de me chamar de desleal, porque eu nunca fui desleal com essa casa. Vossa Excelência acabou de derrubar a medida provisória 870. Eu vou ler todas as medidas provisórias e todas as medidas provisórias serão votadas antes da 870. Vossa Excelência está tirando o COAF do ministro Moro na tarde de hoje. Independentemente do que aconteça, vai ser essa a política do governo, para sempre fortalecer o COAF, porque sabe que é um órgão estratégico. Do nosso presidente, não entendendo tratar-se de derrota,
de qualquer que seja o ministro e, em particular, do próprio presidente. É uma decisão soberana daquela casa e o presidente, democrático que é, a aceita in totum. Na próxima semana, a UFO vai sediar um seminário que propõe discutir as atuais relações de trabalho. O evento é aberto à comunidade. Olá, Patrícia. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Na próxima semana acontece aqui na UFO o 8º seminário do Programa de Pós-Graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. E é sobre isso que eu converso agora com o Marcos, que é da comissão organizadora. Marcos, me fala qual o tema do seminário deste ano. Será sobre saúde, ambiente e trabalho, uma questão de gênero. E quais são os assuntos que serão abordados? Dentro desses temas serão abordados palestras relativas a assédio moral e sexual no trabalho, o impacto da nova reforma trabalhista e a diversidade de gênero no contexto laboral, dentre outros assuntos. Quem são as pessoas que podem vir estar participando do evento? O evento é aberto a toda a comunidade. A partir das 17h30 será aberta a inscrição no local para que todos participem. É um estreitamento da universidade com a comunidade local. Muito obrigada, Marcos. Lembrando, Patrícia, que será aqui no campus Santa Mônica, no bloco 5S. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Luísa Costa, pelas informações. E o assunto em destaque hoje do Jornal da UFO é a relação entre a maternidade e o mercado de trabalho. Vamos conhecer agora a história de mães que conseguiram conciliar a vida profissional com a vida materna. A maternidade na vida de Rosângela foi um desafio desde os primeiros meses. Primeiro, a dificuldade social por ser mãe solteira. Muito julgamento, eu tive que trancar minha faculdade porque eu estava passando muito mal, então eu não consegui. Então veio o julgamento de, você vai parar a sua vida, vai trancar a faculdade, vai deixar tudo para ter que cuidar dos filhos. Por um lado, gente falando que eu deveria fazer isso porque agora minha vida acabou. Não poderia fazer mais nada. E por outro, gente falando que, como assim, você vai trancar sua vida? E o pai está lá vivendo a vida dele, e enquanto você está aí só colhendo as coisas ruins, como se engravidar fosse um pecado, alguma coisa ruim para a vida da pessoa. A rotina passou a complicar mais quando Rosângela teve que encontrar um lugar para deixar o filho enquanto iria para o trabalho. Voltar inicialmente foi muito bom pessoalmente, que eu estava precisando assim, de voltar à minha vida mesmo, profissional, retomar as minhas atividades. Por outro lado, foi muito difícil por conta da falta de opções de onde ter que deixar o meu filho. Então, eu tive muito problema e ainda estou tendo, Eu estou entrando no Ministério Público para conseguir esse direito dele, que é o direito à creche, A diretora de Recursos Humanos ressalta como as empresas podem lidar com a maternidade. A maternidade é um desafio, mas eu acredito que tendo uma organização, a gente consegue equilibrar, tendo uma rede de apoio, o pai ajudando, os familiares, a gente consegue equilibrar. E para famílias onde não tem essa rede de apoio, buscar a melhor forma para que a mãe se sinta bem, a criança esteja bem, que a partir do momento que ela sabe que tem a tranquilidade que o filho está bem, ela consegue dedicar para o trabalho e sem prejuízo nenhum. Acredito que as mães acabam tendo um diferencial, porque o tempo que elas estão trabalhando, elas querem fazer valer a diferença ali, já que elas estão longe do filho, mas que seja significativo, Então eu percebo que a gente acaba doando mais no trabalho, para o momento que a gente estiver em casa com a criança, a gente também esteja 100%. Quem soube se planejar foi a Alessandra. Durante a gravidez, ela começou o mestrado e trabalhava ao mesmo tempo. Quando eu comecei as aulas, eu já estava com 4 meses de gravidez, 4 meses. E aí eu fui negociando com os meus professores, porque eu tinha que entregar todos os trabalhos antecipadamente, Eu tive que terminar meu semestre 1 mês antes para dar tempo de fazer tudo. Mas foi muito tranquilo, assim, os professores me ajudaram muito. Meus colegas da sala foram ótimos, caiu uma caneta, alguém pegava para mim. Então, assim, foi muito gostoso. Acho que foi muito natural, toda a minha rede de apoio me ajudou muito. A parceria com o marido foi essencial para dar continuidade no e-commerce que a empresária desenvolveu.
Ele foi aquele pai que tirou férias comigo, né? Então eu saí de licença maternidade, ele pegou um mês de férias e nós decidimos nem chamar a família. A gente ficou, nós dois queríamos ser pais naquele momento. A gente queria aprender a ser os pais dela, né? A gente não era um papel que a gente não conhecia, né? Então foi muito legal, desde o primeiro dia, eu e ele juntos, passando por tudo juntos. Desafio que a Alessandra conseguiu conciliar. Eu levanto 5h30 da manhã, saio para correr na Rondon, então eu consigo fazer minha atividade física. Quando eu chego, já tem que arrumar filho, tomar banho, né? E levar a menina na escola. Eu acho que a gente só precisa ser mais planejada do que a mulher já é, né? Mas eu acho que é possível, sim. Claro, tendo a rede de apoio, tendo a mãe, né, a avó da criança ou o pai da criança ajudando ali para estar em alguns momentos para que você, como mãe, como mulher, consiga, né? E comigo no estúdio para conversar sobre a maternidade e os desafios dessas mães no mercado de trabalho, recebemos aqui a Mel Naves, que é psicóloga. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. E também a Jalusa Borsato, que é professora da Faculdade de Gestão de Negócios aqui da UFO. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, vimos na reportagem algumas mães que conseguiram conciliar, né, a maternidade com a carreira profissional, mas como lidar com essa questão envolve também muito emocional. O que muda quando nasce uma criança? O que muda na vida dessa mulher? E como você acredita, Mel, que elas devem lidar psicologicamente para não abandonar a carreira e conseguir conciliar as duas coisas? As pessoas acreditam que quando nasce uma mãe, o filho vem junto e nasce todos juntos. E, na verdade, a mãe vai nascendo aos poucos, né? Então, o que a gente percebe em todos os relatos dos entrevistados é que é necessário uma rede de apoio. Em todos os relatos a gente percebe isso, seja em questão estrutural, como a creche, seja com o pai, que não deve ser visto como um ajudante, mas sim como um participativo, um colaborador que tem as mesmas obrigações do que a mãe, ou seja, com os parentes. Então, é importante que a mãe tenha uma rede de apoio e que a mãe entenda que ela nunca vai conseguir, assim como todos nós, ser 100% em todas as questões. Então é preciso também que ela se aceite e aceite que ela está fazendo o melhor que ela pode. Até porque existem indícios e estudos de que existem até conexões neurais que são construídas após a gravidez. Então a mulher também adquire outros benefícios, até para a empresa poder entender que a mulher adquire outras características, como conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo, que são conquistadas após a gravidez. Muito bom. Professora Jalusa, e nessa questão do mercado de trabalho, você acredita que fica mais difícil depois que essas mulheres se tornam mães? Bom, não é a questão da dificuldade, né? Eu acho que quando uma criança nasce, quando a mulher se torna mãe, né, é uma mudança muito grande. E com o planejamento, você desenvolver aí, unir essas redes de colaboradores, você consegue desempenhar o seu papel dentro da empresa, né, de forma que não tem prejuízos nem para a empresa, nem com a relação, né, em casa com o filho. Né, as empresas, tem muitas empresas que adequam aí o seu horário, né, tem empresas de grande porte que oferece creche. Então, assim, a mulher se planejando, né, ela consegue atender aí as necessidades dela de trabalho, né, e as necessidades da empresa. E a volta, quando ela retorna da licença maternidade, como que você vê esse retorno dessa mulher? Você acha que ela vem com uma motivação a mais para trabalhar? Bom, eu acho que o retorno, a princípio, vem aquela culpa, né, de estar deixando a criança em casa, né, e não poder compartilhar os momentos, né, ao longo do dia com a criança. Mas aí quando você começa aí no trabalho, envolve no trabalho, você vê que aquele momento que você está dedicando ao trabalho, né, você dá o máximo de si aí para você retornar para casa, né, e poder atender aí as necessidades, né, do seu filho. E, Mel, nesse caso, essas mulheres que lidam com essa dupla jornada, aliada à maternidade e à carreira profissional, você acredita que, de certa forma, a maternidade pode impulsionar também a carreira delas, de certa forma? Porque elas têm uma nova motivação para se aprimorar, para buscar algo a mais?
Sim, e inclusive existe assim, uma parcela muito grande de mulheres que se tornam empreendedoras após a maternidade. Existem vários grupos de apoio, porque além da mulher ela buscar o seu aprimoramento, ela também vai buscar uma qualidade de vida. Então, seja na empresa, ela vai procurar se otimizar, ou que seja melhor para ela sair, ela também vai procurar um crescimento pessoal. Bom, a gente volta a falar sobre maternidade agora. Quer saber como fica o tempo no fim de semana? Veja a previsão agora para este sábado. Pode chover a partir da tarde em Uberlândia neste sábado. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Céu parcialmente nublado em Monte Carmelo. Não tem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Patos de Minas, a probabilidade de chuva é pequena, apenas 7%. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. O sábado vai ser quente em Ituiutaba. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Pode chover à tarde também em Uberaba. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar a 28. Ao longo da semana, abrimos espaço no Jornal da UFO para mensagens dedicadas ao Dia das Mães. Confira as homenageadas de hoje. Bom, a gente vai ver daqui um pouquinho então essas homenagens. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Agora sim, estamos de volta e você vai conferir as mamães que foram homenageadas esta semana. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que são mães adotivas, são mães de criação, mães solo, mães solteiras e para absolutamente qualquer representação materna que você tenha. E um abraço especial para minha mãe que estará trabalhando no Dia das Mães. As mães são o motor do mundo, né? Elas merecem tudo de bom, tanto para minha mãe que está bem longe daqui na Costa Rica e para as mães brasileiras que me acolheram aqui. Feliz dia, passem tudo de bom. Um abraço gigante para todos vocês. Amamos vocês. Queria mandar um beijão para todas as mamães dos universitários, porque eu sei o quanto é difícil, muita gente não vai conseguir voltar para casa. Então, muito carinho, muita energia boa, e em especial para minha mamãe, que eu vou ver ela esse domingo. Beijo, mamãe. E como foi a entrada da mulher no mercado de trabalho no final do século XX? A nossa equipe conversou com uma professora da UFO que destacou alguns pontos importantes da história da mulher. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, o nosso tema de hoje é a mulher no mercado de trabalho que concilia com a maternidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a professora Raquel Dicini, que é professora da História da Educação aqui da FACED da UFO, que vai explicar para a gente um detalhe importante, a mulher no século XX, no final do século XX. Professora, muito prazer estar com você aqui. Explica para a gente quando se deu a entrada da mulher no mercado de trabalho no final do século XX. Bem, é um prazer, obrigada pelo convite. Júnior, essa é uma questão bastante complexa, né, que eu vou tentar resumir aqui em poucos segundos. Mas é assim, primeiro que quando a gente fala em mulher, a gente não pode muito falar a mulher no singular. O que nós temos são mulheres, né, mulheres de diferentes classes sociais, diferentes graus de letramento, diferentes etnias, nascidas em diferentes lugares. As mulheres pobres brasileiras desde sempre trabalharam fora de casa. Mas quando a gente olha em termos históricos, a gente pode marcar o fim do século XIX e o começo do século XX como um período, como um momento em que as mulheres das camadas médias e até das camadas mais abastadas passaram também a ocupar postos de trabalho que antes não ocupavam. Nós temos, portanto, a chegada
de mulheres de outras classes sociais ao espaço público, um espaço antes ocupado apenas pelos homens. Certo. E como que isso mudou na sociedade naquela época? Sem dúvida, Júnior, essa foi uma das grandes revoluções ocorridas no mundo ocidental, não apenas no Brasil, no século XX. Quem está dizendo isso não sou eu, são grandes historiadores, e me ocorre agora talvez um dos maiores historiadores do século XX, que é o Eric Hobsbawm, que identifica esse movimento das mulheres, essa saída das mulheres de dentro de casa para fora de casa como uma das grandes revoluções do século XX, porque de fato isso afetou as mais variadas instâncias da existência humana, não só das mulheres, como dos homens, das famílias, das sociabilidades. As mulheres passaram, por um lado, a ter muito mais liberdade do ponto de vista econômico, mas por outro lado passaram a carregar outros fardos, além daqueles que elas já carregavam, não é? Como é o caso, por exemplo, do fardo doméstico, da criação dos filhos. As mulheres de camadas médias passaram a ter que equilibrar-se numa corda muito bamba. Mas sem dúvida alguma, as escolas em tempo integral, as creches em tempo integral, tiveram um papel fundamental para que as mulheres pudessem sair de casa e trabalhar. Daí a importância da luta política dos movimentos feministas atuais para o aumento de creches e creches lindas, maravilhosas, interessantes, criativas, acolhedoras para os nossos filhos. Certo, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Bom, voltamos ao estúdio. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E falando então sobre mercado de trabalho e maternidade, professora Jalusa, como você acha que as empresas podem incentivar e valorizar o trabalho de mães? Bom, ao contrário de que muitas empresas pensam que a mulher após a maternidade pode ter aí uma queda no seu desempenho profissional, né, eu acho que há uma mudança da responsabilidade da mulher em relação, né, à maternidade e a seu desempenho. Envolve a questão da importância do seu salário, né, no orçamento familiar, que isso vai fazer diferença hoje, né, no orçamento familiar. Então, a mulher ela tem foco nos resultados, ela consegue desempenhar, né, as suas atividades com uma eficiência maior. Né? Então, as empresas ela pode aproveitar dessas potencialidades que a maternidade desempenha aí, né, emocionalmente na mulher em relação à sua atuação profissional. E aproveitando então a Mel, que é psicóloga, Mel, o que você diria para essas mães que às vezes abandonaram a carreira por conta da maternidade? É possível sim conciliar as duas coisas? É possível conciliar. Eu não vou dizer que não existe uma dificuldade, porque ela existe, mas através de planejamento e como a rede de apoio que eu também já falei anteriormente, mas é possível. É claro que ela vai ter que se planejar de uma maneira muito mais elaborada, mas isso, inclusive, assim como a nossa convidada também falou, isso pode agregar também à empresa. Bom, hoje é sexta-feira e nós temos a agenda cultural, então agora vocês vão ver as dicas para este fim de semana. Aproveite! Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Sexta-feira chegou e nós separamos algumas dicas para você aproveitar o fim de semana. O Circuito Independente de Teatro apresenta a peça O Barqueiro. A comédia dramática conta com a participação do ator Mário Cortez e já foi apresentada em 5 estados brasileiros. O espetáculo acontece no sábado e no domingo às 8 horas da noite. Se você está a fim de renovar o guarda-roupa, talvez esse seja o momento. O segundo encontro de brechós em Uberlândia reúne no sábado e no domingo tatuadores e mais de 30 brechós. Lembrando que o evento é das 10 da manhã até as 4 da tarde e vai ser no bairro Granja Marileusa. Também nesse fim de semana tem o espetáculo Malala, a menina que queria ir para a escola. A apresentação vai ser no Teatro Municipal no sábado às 7 da noite e também no domingo às 4 da tarde.
Agora vamos falar de esporte. O Verdão precisa vencer o Coimbra fora de casa para ser campeão do Mineiro Módulo 2. No primeiro jogo da final, o artilheiro do campeonato, Julian, até que deixou dele, mas não foi o suficiente para garantir a vitória do Uberlândia Sport. Agora, para ser campeão, o time precisa vencer o Coimbra em 7 Lagoas. Tarefa muito complicada, porque na primeira rodada da competição, o Verdão passou sufoco na Arena do Jacaré e perdeu por 1-0. A final do Campeonato Mineiro Módulo 2 vai ser realizada no sábado, às 4 horas da tarde. E se você não vai sair neste fim de semana e quer curtir mais tranquilo em casa, olha só essas dicas. Então, hoje eu indico a série Atypical, que ela mostra o desenvolvimento de um adolescente diagnosticado no espectro de autismo e mostra toda a evolução dele, então é uma série bem interessante e vale a pena assistir. Eu indico a série Lucifer, que lançou dia 8 esse mês. É muito interessante, traz muito conteúdo e uma perspectiva diferente sobre Bíblia, etc. Essa foi a agenda cultural de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá! Hoje no Jornal da UFO falamos sobre os desafios de aliar a maternidade à carreira profissional e conversamos com a Mel Naves, que é psicóloga. Muito obrigada pela sua participação hoje, Mel. Eu que agradeço a participação. Eu queria falar para todas as mães para que vocês não desistam, porque existem vários caminhos. Nós ficamos fixos em caminhos a seguir de profissionais, mas existem vários caminhos. E que vocês procurem ajuda, porque nós mulheres, em geral, temos a tendência a querer dar conta de tudo. Então é preciso que a gente saiba dividir essas tarefas para que a gente também possa investir na nossa carreira e nos nossos sonhos. Perfeito. E também a professora Jalusa Borsato, que é professora da FAGENC na UFO. Muito obrigada pela sua participação, professora. Obrigada pelo convite, um prazer. E eu quero desejar aí a todas as mães, sucesso, um feliz Dia das Mães, que não desistam aí dos seus sonhos, porque o seu papel na sociedade aí é fundamental para o nosso crescimento. Com certeza. E em nome de toda a equipe da TV Universitária, desejo a você que é mãe um domingo cheio de momentos especiais ao lado de quem se ama. E o reitor da UFO, Valder Stephan Jr., também gravou uma mensagem especial para esta data. Veja. Nesse domingo nós estamos celebrando o Dia das Mães. E como falar alguma coisa para esse dia especial, eu acabei me lembrando muito da minha própria mãe, que não está conosco mais. Mas foi uma mulher que deixou uma profunda impressão, uma profunda saudade em toda a família, tanto na minha parte como das minhas irmãs. Uma mulher que participou muito diretamente da nossa educação desde os primeiros anos, uma mulher muito preocupada com os outros, com o próximo. Sempre que ela sabia que tinha alguém doente, ela se dispunha a visitar, a estar junto, a ser solidária. Uma mãe que tinha uma preocupação muito grande também com a educação e por isso fazia questão que nós estivéssemos a tempo e a hora na escola, que os nossos deveres escolares fossem realizados da melhor maneira possível, e ela cobrava muito nesse sentido. Mas eu queria deixar, ao lembrar da minha mãe, eu queria deixar uma mensagem especial às nossas mães estudantes, às nossas mães servidoras técnico-administrativo, às nossas mães professoras, às nossas mães funcionárias terceirizadas da Universidade Federal de Uberlândia, seja aqui em Uberlândia mesmo, seja em Tuiutaba, seja em Patos de Minas, seja em Monte Carmelo. Que todas as nossas mães tenham um dia muito feliz, um dia com a família e que elas possam desfrutar da companhia dos seus filhos e de toda a família e assim celebrar mais uma vez o Dia das Mães. Fica aqui o abraço da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. Até segunda-feira.